Fala galera, análise pré-jogo de Red Bull Bragantino e Fluminense pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes das duas equipes, jogando em casa, o Bragantino fez 4 jogos dos últimos 10, empatou com o Vasco e venceu Cuiabá, Grêmio e Palmeiras, dando 83% de aproveitamento. Já o Fluminense, nas últimas 10 rodadas, jogou 4 fora de casa, com 3 derrotas para Grêmio, Vasco e Cuiabá, e empatou com o Atlético Paranaense, 8% de aproveitamento para o Fluminense nesses 4 jogos. Agora vamos analisar aqui algumas estatísticas, começando pelo Bragantino. Nesses 4 jogos teve em média 64% de posse de bola, um número de médio para alto, e a gente já vai ver aqui que para praticamente todas as estatísticas, o Bragantino tem bons números aqui como mandante. Na parte de criação, 14,5 passes decisivos em média por jogo e os seus adversários 7 passes decisivos em média. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, 1,41 para o Bragantino, em média 0,51 em média para os adversários. E a ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade dos times em colocar a bola em regiões do campo mais favoráveis para a marcação de um gol. Então, o jogador que recebe a bola não necessariamente precisa finalizar ou marcar o gol para contabilizar na estatística, né? A ideia é só ver se o time consegue levar a bola até lá, e o Bragantino teve uma média boa aí nesses últimos jogos. Em termos de finalizações, 18,5 em média para o Bragantino, 8,5 para os seus adversários, então o Bragantino bastante superior nesse quesito, mas olhar apenas a quantidade de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas e nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente avalia a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, né? A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades de gol criadas e a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade da finalização. Então, em média, nesses últimos jogos, a expectativa de gols do Bragantino, com base na qualidade das oportunidades criadas, era de quase 2 gols por jogo, 1,9, e dos seus adversários, 1,2. Quando a gente considera a qualidade dos chutes, essa expectativa sobe para 2,29 para o Bragantino e para 1,41 para os adversários. Em gols efetivamente marcados, o Bragantino marcou em média 1,75 gols e os seus adversários meio gol por jogo. Então, como eu já tinha ressaltado no início, o Bragantino com bons números aí nesses jogos recentes como mandante. E agora vamos avaliar aqui os números do Fluminense. Então, o Fluminense, em média, teve 64% de bola, que é um bom número aí para um jogo jogando fora de casa, né, para um visitante. Em termos de passes decisivos, em média, os adversários deram 11,2 e o Fluminense 13,2. Em termos de expectativa de assistências, 1,05 para os adversários e 1,43 para o Fluminense. Bons números aqui em termos de criação para o Fluminense como visitante. Em termos de chutes a gol, 12,2 em média para os adversários, 17 para o Fluminense. Em termos de expectativa de gols, 1,16 para os adversários, 1,54 para o Fluminense. Em termos de, quando a gente considera a qualidade das finalizações, 1,71 para os adversários e 2,25 para o Fluminense, mas em gols efetivamente marcados, em média os adversários marcaram 2,75 gols e o Fluminense 1,25. Então a gente vê aqui que o Fluminense também tem boas estatísticas como visitante, mas não conseguiu transformar isso em bons resultados, né? Apesar de ter uma expectativa de gols alta para um visitante, tanto em termos de oportunidades quanto da qualidade dos chutes, e ter superado em média os seus adversários, o Fluminense teve apenas 8% de aproveitamento nesses jogos. E aqui, para finalizar a análise, eu trago uma projeção de resultados, né, de palpites, com base nesse retrospecto recente de Bragantino e Fluminense nos últimos jogos. Lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Bragantino e Fluminense, considerando, num primeiro momento,
o retrospecto de expectativa de gols, tanto desses dois times quanto dos seus adversários nesses jogos, e também, no segundo momento, a expectativa de gols pós-chute, né? Então, considerando a qualidade das finalizações nesses mesmos jogos. E aí, o que acontece? A gente vê um equilíbrio aí para esse jogo. Então, considerando a expectativa de gols, 37% de chance de vitória do Bragantino e 37% de chance de vitória do Fluminense, 24% para empate. Os resultados mais frequentes aí, 1-1 e 2-1 para cada um dos lados, né? Com 9% aqui, 2-1 para o Bragantino e 2-1 para o Fluminense. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número pende um pouco mais para o Bragantino, 40% de probabilidade de vitória, 22% de empate, 37% de probabilidade de vitória para o Fluminense, ainda assim, números bastante equilibrados. Os resultados mais frequentes aqui nessa segunda simulação foi empate por 2-2, vitória do Bragantino por 2-1, e aí com 7% aqui de ocorrências, um empate em 1-1 e também vitória do Fluminense por 2-1. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Bragantino e Fluminense. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!